A violenta repressão à Confederação do Equador não diminuiu em nada a oposição feita a Dom Pedro I. Na verdade, ela até aumentou ainda mais. Em todos os pontos do Brasil, havia protestos contra o predomínio do partido português no governo e também contra o autoritarismo imperial representado pelo poder moderador. O parlamento havia começado a funcionar de maneira normal em 1826, com a primeira legislatura da Câmara dos Deputados, que se manifestava explicitamente contrária ao do imperador Dom Pedro I. Enquanto a popularidade do imperador caía a olhos vistos, aumentava o prestígio da Câmara dos Deputados. Nesse mesmo ano, 1826, Dom João VI morreu em Portugal, o que levou Dom Pedro a se envolver na crise de sucessão ao trono português. Isso agravou ainda mais a tensão política no Brasil. Tentando contornar os problemas, Dom Pedro resolveu então viajar pelas províncias, iniciando sua jornada pela província de Minas Gerais, onde ele foi gravemente hostilizado. A Guerra da Cisplatina, que levou ao surgimento do Uruguai em 1828, enfraqueceu ainda mais o imperador, em razão das milhares de perdas humanas e também dos gastos excessivos para o Brasil. Em 13 de março de 1831, eclodiu um violento conflito envolvendo portugueses e brasileiros no Rio de Janeiro. Esse episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. No meio da anarquia gritava-se morte aos pés de chumbo e morte aos estrangeiros, e pedia-se também a cabeça do tirano. A Noite das Garrafadas tornou-se praticamente insustentável a posição de Dom Pedro I. Diante dessa enorme manifestação popular contra o autoritarismo do imperador, Dom Pedro não teve outra alternativa senão ceder às pressões e abdicar em 7 de abril de 1831 em favor de seu filho, que naquela época tinha apenas 5 anos de idade. Impossibilitado de assumir o governo, iniciou-se a partir de então o período regencial. Agora preste atenção nessa imagem. Imagem que ilustra o momento da abdicação de Dom Pedro I. Vimos que os fatores que levaram a esse processo histórico são bastante variados. A outorga da Constituição de 1824, a imposição do poder moderador, o autoritarismo do imperador, o centralismo político de Dom Pedro I, a violenta repressão contra a Confederação do Equador, os gastos militares na Guerra da Cisplatina, a crise política e econômica. Esses fatores somados levaram ao processo que acabou culminando com a abdicação de Dom Pedro I em abril de 1831. É isso aí, bons estudos e até a próxima!